Os chamados remédios constitucionais são dispositivos que têm o objetivo de garantir direitos fundamentais a qualquer cidadão. Sobre esses dispositivos, o programa Saiba Mais de hoje entrevista o Dr. Guilherme Leite, ele que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Saiba Mais. À disposição, Gabriel. Para a gente iniciar essa conversa, vale a gente deixar claro que esses remédios constitucionais, eles são ações e não recursos como muita gente pensa, né? Isso, exatamente. Na verdade, esses remédios constitucionais, os chamados remédios constitucionais, eles implicam numa gama muito grande de instrumentos que a Constituição ela prevê para que o cidadão ele possa ter acesso, ele possa fruir efetivamente de alguns direitos que a Constituição elenca. E dentre esses direitos, a gente pode citar de uma forma como uma interpretação mais extensiva, os direitos fundamentais, que são aqueles direitos previstos no artigo 5º da Constituição, direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos políticos. Todos esses direitos, eles são direitos passíveis, porque eles pressupõem uma declaração, um reconhecimento pelo Estado da existência de um direito para um cidadão, e eles são passíveis de um instrumento que efetive esse direito, porque às vezes o cidadão ele pode enfrentar dificuldades, e a Constituição, ciosa disso, sabendo que isso acontece, até pela história que a gente tem aqui no Brasil e a história do constitucionalismo no mundo, já se prevê alguns mecanismos, alguns instrumentos para que o cidadão possa efetivar esse direito. E quando se fala em remédios constitucionais, há uma distinção que tem que ser feita até por parte doutrinária, por parte de técnica, técnica constitucional. Os remédios constitucionais, eles são instrumentos, como se fossem instrumentos processuais para garantir a fruição de direitos. Então, pode-se dizer que os direitos, eles são declarações que a Constituição estabelece, como um direito à propriedade, um direito à vida, um direito à liberdade, um direito à informação, e essas garantias elas vão exigir, para que elas sejam cumpridas, quando elas enfrentam um obstáculo no cumprimento, alguns instrumentos que acionam um mecanismo de garantia. E esses mecanismos de garantia, eles podem ser entendidos, aliás, eles devem ser lidos na Constituição como o mandado de injunção, como o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, o direito de petição, o direito à certidão e a ação popular, a ação civil pública. São mecanismos que a Constituição prevê para que o cidadão ele possa acionar um mecanismo de garantia previsto na própria Constituição para acesso aos direitos. E respondendo objetivamente ao que você perguntou, em regra, os chamados remédios constitucionais, eles não são recursos, eles são instrumentos processuais, mas eles podem, e aí a partir de algumas interpretações, algumas construções jurisprudenciais, serem utilizados como recurso. E nós vemos que a jurisprudência aqui do STF admite o habeas corpus, por exemplo, em alguns casos, em que não se interpõe o recurso contra a decisão do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, e já parte direto para o habeas corpus, como uma forma de assegurar o direito à liberdade, sem o exercício até do direito ao recurso. Doutor, como o senhor disse, são vários esses remédios constitucionais, a gente levaria algum tempo para debater sobre cada um deles. Basicamente, os mais utilizados são habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e o mandado de injunção. Para a gente caracterizar cada um deles e as diferenças de cada um deles, gostaria de perguntar para o senhor quais são as características do habeas corpus e do habeas data e também a diferença que tem entre esses dois remédios. O habeas corpus e habeas data, eles não contemplam os mecanismos mais utilizados. O habeas corpus, sim. Eu diria que o habeas corpus e o mandado de segurança são os principais
os principais remédios constitucionais que são utilizados. O habeas data já foge um pouco, até porque a legislação e a prática do cidadão com a administração e o próprio direito à certidão e direito à petição, eles foram esvaziando um pouco o objeto do habeas data. Qual é o objeto do habeas data? É permitir que um cidadão tenha acesso a informações que digam respeito a ele ou informações que tenham caráter público, informações que estão em bancos de dados ou governamentais ou em bancos de dados de acesso público. E também para retificação de dados quando não se prefira fazer de uma forma sigilosa, né? E aí a gente tem alguns mecanismos da lei de registros civis, por exemplo, para guardar um sigilo dessas retificações. E o habeas data ele objetiva o acesso à informação. A origem até do habeas data, ela é uma origem no Brasil relativamente recente, porque ela foi consolidada com um remédio constitucional a partir da Constituição de 88. Para quê? Para que o cidadão tivesse um mecanismo constitucional para obter acesso a informações que não era permitido na época da ditadura. Então, nós passamos por um período de ditadura no Brasil e a consolidação de um regime democrático a partir da Constituição de 88, ele possibilitou que o cidadão ele tivesse esse mecanismo de acesso à informação que antes não era fornecido. Então, o objetivo do habeas data é esse, é permitir a informação ao cidadão. Certo. E a informação de uma forma bastante ampla. Recentemente, até o STF ele reconheceu, num recurso extraordinário, o direito a um contribuinte de ter acesso a informações do sistema de conta corrente dele, que a Receita Federal mantém. O contribuinte quis acesso a informações fiscais próprias, ele não estava pleiteando informações de terceiro, quis acesso a informações próprias e obteve aqui no STF essa garantia, depois de trilhar um período de uma via crucis aí no Poder Judiciário, que no STF ele reconheceu. Por quê? Porque a interpretação que tem se dado é uma interpretação ampla para o habeas data. O habeas corpus, ele também é um instrumento extremamente importante, porque ele lida com o direito à liberdade, com o ir e vir do cidadão. E da mesma forma que o habeas data, ele é extremamente amplo nesse mistério. Então, nós entendemos que o habeas corpus ele não só permite que o cidadão que tenha contra si um risco de cerceamento desse seu direito de liberdade, ou que tenha efetivamente cerceado o seu direito de liberdade, isso não é só na esfera criminal. Há algumas hipóteses que envolvem relações cíveis que também são passíveis de habeas corpus. Então, a interpretação que se tem é uma interpretação ampla. E o habeas corpus aí, ele serve também como um instrumento para garantir a liberdade e, por vezes, ele toma a forma de um recurso para que um tribunal possa se manifestar de ofício, porque, em regra, não seria possível conhecê-lo como se não fosse pelo recurso, para que o tribunal reconheça de ofício que se trata de uma violação ao direito de liberdade, ao direito de ir e vir de um cidadão. E o habeas data, ele pressupõe uma capacidade postulatória, ou seja, precisa de advogado para entrar. O habeas corpus não necessita. O habeas corpus, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode peticionar a justiça pleiteando um direito de liberdade de outra pessoa que tem a sua liberdade cerceada por ato ilegal ou por abuso de autoridade, por abuso de direito de alguma autoridade. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar então sobre mais remédios constitucionais. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes.
Saiba mais de volta hoje falando sobre remédios constitucionais com o Dr. Guilherme Leite. Doutor, retomando nossa conversa, então, no bloco passado falamos sobre habeas corpus e habeas data. Outros remédios constitucionais também de grande importância são o mandado de segurança e o mandado de injunção. Queria que o senhor explicasse um pouquinho de cada um. O mandado de segurança, ele é um dos instrumentos mais utilizados. E como dentre esses instrumentos que são instrumentos processuais que são reconhecidos como garantias constitucionais. O objeto do mandado de segurança, o objetivo do mandado de segurança é combater matérias que não são matérias passíveis de habeas corpus e de habeas data e que corresponda a uma violação de um direito líquido e certo do cidadão que sofre uma violação por parte de alguma autoridade pública ou de quem faça, às vezes, de uma autoridade pública. O mandado de segurança, ele acaba, por isso, na relação cidadão-administração, acaba por ser um instrumento também extremamente amplo, porque ele combate vários tipos de cerceamento a direitos líquidos e certos do cidadão. Só para explicar o que seria direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que se entende como um direito existente, né, um direito que se pode aferir com uma certa facilidade e que ele seja facilmente mensurável na sua extensão. O mandado de segurança, então, ele tem o objetivo de combater atos que cerceiam direito líquido e certo de um cidadão e que são esse cerceamento quando ele é cometido por uma autoridade pública ou por quem faça, às vezes, de uma autoridade pública. E o que seria esse direito líquido e certo? O direito líquido e certo, ele é um direito facilmente verificável, ele é um direito que, na sua extensão, consegue-se apurar com ligeireza, com facilidade, e que ele é pré-constituído. Existe prova suficiente para que ele seja demonstrado a um juiz, por exemplo. E um dos requisitos do mandado de segurança é a existência de prova pré-constituída. Então, o direito líquido e certo que o cidadão alega ter sido violado, alega ter sido cerceado por uma autoridade pública ou por quem faça, às vezes, de uma autoridade pública. Concurso público, por exemplo, é muito utilizado, né, doutor? Concurso público, por exemplo, é muito utilizado. E não é só necessariamente com relação à autoridade pública, né? Ou um concurso público nessa relação direta do cidadão com a administração pública. O mandado de segurança ele acaba sendo aceito também nas discussões entre um estudante e o reitor da sua instituição de ensino. Sim. Então, ele também acaba assumindo uma feição ampla, mas o direito líquido e certo, que é o ponto principal do mandado de segurança, ele tem que ser pré-constituído. A ação do mandado de segurança é uma ação de rito especial sumária. Ela não admite dilação probatória, ela é uma via muito direta. Peticiona-se já com a prova pré-constituída, o juiz tem conhecimento do que se está alegando, por exemplo, num concurso público, qual é o tipo de violação que está tendo, em qual fase desse concurso público está tendo a violação, e o juiz, a partir daí, dessa documentação, ele verifica se há efetivamente um direito que se pretende assegurado, se é o comportamento da autoridade ou de quem está realizando o certame é um comportamento lesivo a esse direito, e se tudo isso está devidamente comprovado. Uma vez que esteja devidamente comprovado, tem uma via aberta aí para reconhecer essa violação. É importante destacar que no mandado de segurança o cidadão ele tem um prazo decadencial de 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Ele não pode cochilar. Ele tem esse prazo a partir do momento em que ele tiver conhecimento do ato que está cerceando o seu direito líquido e certo. Certo. No caso do mandado de injunção,
Quais são as características? O mandado de injunção, o objetivo é completamente diferente. O mandado de injunção, a função dele é fazer com que o cidadão que tenha um direito reconhecido pela Constituição, mas que dependa de regulamentação, possa fruir desse direito. Então, por exemplo, nós temos alguns casos que foram apreciados pelo Supremo, alguns casos muito importantes, que é o caso do direito de greve pelo servidor público, é o caso do direito à aposentadoria especial também pelo servidor público, que, embora a Constituição reconheça ao servidor público o direito de greve ou o direito de aposentadoria especial, não havia uma regulamentação específica sobre essa matéria. Então, o que o mandado de injunção ele se propõe a fazer é superar essa lacuna de regulamentação. Então, uma vez que não existe uma norma regulamentadora para o exercício do direito, o Poder Judiciário ele é chamado a intervir. E a atuação do Poder Judiciário, historicamente, ela foi uma atuação que se denomina como não construtivista, porque até um tempo recente, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele só reconhecia que existia uma lacuna de regulamentação e informava ao órgão competente pela regulamentação. Por exemplo, era uma matéria que deveria ter uma regulamentação editada pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou pelo Presidente da República, o Supremo só dava conhecimento ao órgão de que de que o Supremo tinha reconhecido a lacuna, como uma lacuna efetivamente existente no sistema normativo, e notificava o Congresso, ou a Câmara, ou a Presidência, ou o Senado, para que ela editasse uma norma. A partir de um tempo mais recente, o Supremo acaba por adotar uma postura construtivista, ou seja, o Supremo não só reconhece a lacuna normativa, como, além disso, ele fala qual é a regulamentação que vai ser aplicada enquanto não houver uma regulamentação expressa sobre aquele assunto. Então, por exemplo, no direito de greve dos servidores públicos, salvo engano, no mandado de injunção 271, o Supremo acaba por determinar a aplicação da lei que rege a greve dos trabalhadores, de uma forma geral. Sim. Então, o objeto do mandado de injunção é esse, reconhecer a existência de uma lacuna legislativa e fazer com que esse reconhecimento ele possa permitir que o cidadão frua do direito que a Constituição reconhece a ele. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre remédios constitucionais com o Dr. Guilherme Leite. Doutor, muita gente se pergunta, por que do nome remédios constitucionais? Porque deriva de um comportamento com um aspecto doentio do Estado. O nosso Estado é um Estado democrático de direito, e assim se assume na Constituição. E por ser democrático de direito, ele deve respeitar limites legais, ele deve respeitar normas que são o pilar de sustentação do Estado. Quando o Estado ou as autoridades que representam o Estado não atuam com o devido respeito às normas, demonstram um aspecto doentio do Estado. E aí eu tendo a crer que a expressão remédio constitucional ela é extremamente pertinente para atacar esse tipo de problema que o Estado evidencia. E o objetivo é exatamente corrigir algum problema na atuação do Estado, seja com relação a direito de liberdade, seja com relação a direito de informação, seja com relação à regulamentação normativa de alguma coisa que precisa ser regulamentada, com a atuação
dos agentes estatais de uma forma geral, e aí a gente tem também, nesse ponto, as ações populares e a ação civil pública para atacar. Então, ela tem muito, essa expressão doutrinária, ela tem muito a ver com esse caráter da atuação do Estado. Certo. Nos blocos anteriores nós falamos sobre as características de cada um deles. São totalmente diferentes. E totalmente diferentes também são os interessados nesses dispositivos, né, doutor? Isso. Depende, o interessado, o legitimado a acionar o Poder Judiciário, ele vai depender do tipo de violação que foi perpetrada. Então, no HC, por exemplo, no habeas corpus, quem é legitimado ativo é quem tem o direito à liberdade cerceado ou qualquer pessoa, e aí de uma forma ampla o HC ele complementa essa legitimidade ativa, qualquer pessoa que verifique que alguém tem o direito à liberdade cerceado, o direito de ir e vir cerceado. Então, qualquer pessoa que verifique que uma outra pessoa tem o direito de liberdade cerceado, ela pode figurar como impetrante do habeas corpus em favor daquele paciente, que é quem necessita desse remédio constitucional. Tanto quem tem a liberdade cerceada pode acionar o Poder Judiciário, quanto alguma outra pessoa que verifique esse cerceamento de direito, no caso do habeas corpus. No caso do mandado de injunção, o legitimado ativo vai ser quem detém o direito e necessite de uma regulamentação para fruir desse direito. Então, no caso de uma greve dos servidores públicos, que é um exemplo que a gente pode citar e que a gente citou aqui anteriormente, quem tem legitimidade para isso é o servidor público, que tem o direito à greve, mas não tem regulamentação para isso. Entidades de classe também podem propor, podem impetrar, partidos políticos também, e partidos políticos com representação na Constituição, associações e entidades de classe, e aí a gente parte para um mandado de injunção com um aspecto coletivo. Esse mandado de injunção, ele acaba seguindo a mesma orientação que existe para o mandado de segurança. Então, quem é que pode propor um mandado de segurança individual? Qualquer pessoa que tenha um direito líquido e certo cerceado. E pode propor de uma forma coletiva partidos políticos com representação, entidades de classe ou associações que estejam ativas há pelo menos um ano. O habeas data é quem necessita de uma informação e teve cerceado o seu direito à informação. Tá certo. Para a gente encerrar, vale ressaltar que o objetivo de todos eles, mesmo sendo diferentes, o objetivo é garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, né, doutor? Exatamente. Uma vez que a Constituição reconhece direitos, ela coloca à disposição dos cidadãos mecanismos para fazer valer esses direitos. Como eu disse, se o Estado ele se autoproclama um Estado de direito, ele pressupõe o reconhecimento de balizas normativas. E a partir daí que surgem esses remédios como forma de garantir a fruição desses direitos. Quando o Estado ele caminha mal, a Constituição ela fala: cidadão, você tem um direito a utilizar de alguns instrumentos processuais para fazer valer o seu direito. Então, é daí que vem toda essa estrutura de remédios constitucionais, para fazer valer os direitos que a Constituição reconhece ao cidadão. Tá certo. Muito obrigado, doutor Guilherme Leite, por aceitar o convite e vir participar aqui do Saiba Mais com a gente. O prazer é todo meu, Gabriel. Tá certo. Obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.